Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal Leitura Franca. Antes de começarmos o nosso papo de hoje, eu quero pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem, acionarem o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Vamos ajudar o Leitura Franca a crescer cada vez mais. Bom, dado esse recado, hoje quero conversar com vocês sobre uma leitura que me surpreendeu um pouco. Sabe aqueles livros que a gente pega para ler sem esperar nada daquela leitura? Assim, realmente para dar uma respirada, ou quando você tá de ressaca literária, para dar uma acalmada na mente? Foi isso que aconteceu comigo quando eu peguei para ler o Clube de Leitura dos Corações Solitários. Eu vi esse livro aqui uma vez quando eu dei uma voltinha na livraria e depois eu vi que ele estava disponível no Kindle Unlimited. E aí eu já deixei ele lá na minha biblioteca. Falei, algum dia eu leio esse daqui porque eu fiquei interessada. E eu comecei essa leitura sem ler premissa, sem saber de nada. E eu fui aos poucos me surpreendendo. Essa leitura aqui fala um pouco da vida da Sloane. A Sloane é uma bibliotecária que a vida dela vai passando assim na mesmice. Então, ela está noiva de um quiropraxista que é rico, que tem a família perfeita. Ela tem um emprego na biblioteca da cidade, que todos os dias passam assim na mesmice, sem nenhuma emoção. Só que isso muda quando ela muda de turno um dia. Ela trabalha normalmente às noites, e aí ela vai trabalhar de manhã, e ela conhece um senhorzinho de idade chamado Arthur. Este senhor de idade, ele é conhecido por aterrorizar os funcionários da biblioteca. Porque ele não aceita ajuda de ninguém, ele não aceita sugestões de livros de ninguém, ele critica todas as opiniões, todas as pessoas que trabalham ali. E a Sloane, ela pega isso como um desafio. Ela fala assim, não vou me dobrar para esse senhor. E aí, todos os dias, no mesmo horário, ele vai na biblioteca e eles começam um bate-boca sobre livros. Então ela dá umas indicações, aí ele fala que ele odeia as indicações que ela dá, que só o que ele lê que presta. E aí eles começam esse bate-boca todos os dias. E isso se tornou assim não uma alegria, mas uma diferença assim no dia a dia da Sloane, que era uma mesmice. Um belo dia a Sloane chega para trabalhar, começa a trabalhar, ela tá bem chateada porque ela não conseguiu uma promoção na biblioteca que ela tava almejando dentro da biblioteca. E aí, assim, na hora do almoço ela percebe que o Arthur, o senhor de idade, não foi aquele dia na biblioteca. E ela fica preocupada, porque ele vai todo santo dia e aquele dia ela sentiu falta. Aí ela pega o endereço dele no sistema, mesmo sabendo que ela não deveria fazer aquilo. Ela pega o endereço dele no sistema e vai até a casa dele, ver se tá tudo bem. Só que quando ela chega lá, ela encontra uma vizinha também espiando a casa dele e um cara dentro de um carro também espiando a casa do Sr. Arthur. Só que na realidade, o Sr. Arthur, ele não tá bem. Ele sofreu assim um acidente em casa, ele tá doente, ele tá com os pulmões comprometidos. Aí ela entra na casa e começa a ajudar ele, ela começa a cuidar dele. E aí essa vizinha que tava espiando a casa do Sr. Arthur, que chama Maisie, ela começa a falar com a Sloane, pergunta quem é a Sloane e tal, fala que vai ajudar ela, aí começa as duas a ajudar o Sr. Arthur, mesmo contra a vontade dele. Então elas começam a cuidar dos medicamentos, ajudar ele
para que ele não caia mais dentro de casa. E a Sloane percebe que ele tem vários livros também dentro da casa dele. E aí ela começa a arrumar os livros dele para ele, porque os livros são todos espalhados pela casa. E vocês devem estar se perguntando, nossa, mas a menina trabalha e ela tem tempo para ajudar ele em casa? Pois é, o que aconteceu? A chefe dela descobriu que ela pegou o endereço do Sr. Arthur no sistema da biblioteca, e aí ela acaba perdendo o emprego. A chefe dela acaba mandando ela embora, porque isso é uma coisa gravíssima. Você não pode pegar os dados pessoais das pessoas e usar, tipo, fora do seu trabalho. E aí o tempo vai passando, a Sloane e a Maisie vai cuidando do Sr. Arthur, só que elas percebem que tem um jovem dentro de um carro, no meio da rua, que sempre fica olhando pra casa do Sr. Arthur. E aí a Maisie vai lá falar com ele dentro desse carro, e aí ela descobre que é um neto do Sr. Arthur, só que eles não têm uma conexão familiar, então eles nunca passaram muito tempo juntos, eles mal se conhecem. Então, por isso que ele não entrou, ele ficou um pouco meio assim, justamente porque eles não têm essa relação fraternal. Só que aí a Maisie fala, deixa de besteira, vamos lá, vamos conhecer o seu avô. Então, dentro lá da casa fica a Sloane, o Arthur, a Maisie e o neto do Sr. Arthur. E aí, a Sloane tem a brilhante ideia de, já que a gente tá aqui, a gente vai passar todo esse tempo cuidando do Sr. Arthur, por que a gente não faz um clube do livro? Já que tem tantos livros assim aqui na nossa volta. E aí eles acabam criando o Clube do Livro dos Corações Solitários. O Sr. Arthur, óbvio, ele acha péssima todas as ideias de livros que eles dão para ler no Clube do Livro. Aí eles vão lendo, vão discutindo. A Sloane acaba chamando o amigo dela que trabalhava com ela na biblioteca para também fazer parte desse Clube do Livro. E esse amigo, ele acaba soltando, assim, num bar que ele tava, e aí um senhor escuta e fala que também quer fazer parte desse Clube do Livro. E aí ficam todas as pessoas reunidas discutindo sobre literatura e tudo mais. Mas o que me pegou nesse livro? A autora, ela conseguiu construir personagens extremamente diferentes um do outro. E cada situação, cada leitura, cada parte da leitura desse Clube do Livro vai se encaixando e vai meio que dando um ensinamento para cada um desses personagens. A Sloane, como eu disse para vocês, ela tá meio que perdida, a vida dela tá numa mesmice, ela quer casar com o cara lá, com o quiropraxista, porque ele vai dar uma estabilidade pra ela, ele tem uma família normal e ela acha que é só isso que ela merece na vida dela. O Sr. Arthur, ele é solitário. A verdade é essa, que a esposa dele faleceu, a filha dele foi embora de casa super nova, quando ela tava grávida, e faleceu, e ele não tem, ele não tinha contato nenhum com o neto dele. Então, ele estava tão amargurado justamente por isso, que ele passou tanto tempo sozinho que ele achava que ele não precisava de ninguém. O neto dele ouviu a mãe dele falando a vida toda do Sr. Arthur, falando que ele era uma pessoa horrível, não sei o que. Só que no leito de morte dela, ela fez ele prometer que iria atrás do Sr. Arthur e que iria construir essa relação entre eles. Então é isso, ele tava tentando olhar de longe, assim, ele viu que o avô tava numa situação de saúde um pouco ruim, mas ele tava de longe porque eles não tinham essa proximidade, e através do Clube do Livro ele se aproximou e passou a morar com o avô dele. A Maisie, ela é uma mulher de 40 anos que tem uma filha adolescente, só que essa filha adolescente preferiu morar com o pai do que com ela. A filha dela visita ela um final de semana por mês, e assim,
Claramente a filha dela nunca quer ficar com ela. A filha dela trata ela super mal e a gente acompanha todo o sofrimento que essa personagem tem por causa disso. Ela quer criar uma relação com a filha dela, mas ao mesmo tempo ela não sabe, assim, como usar. E a filha dela trata ela super mal e ela vai sofrendo. E participando do Clube do Livro, convivendo com outras pessoas, criando amizades, ela meio que substitui essa falta, essa solidão que ela também estava sentindo com essas novas pessoas e o amor que despertaram nela sobre a literatura. O amigo da Sloane da biblioteca, ele tem uma mãe famosa, a mãe dele canta. Aí, em todos os shows, ela chama ele pra ir pro palco e ele se sente super mal com isso. Então, várias vezes ele fica trocando de profissão. Ele já foi enfermeiro, ele já foi bibliotecário, ele vai trocando toda vez só pra não fazer o que a mãe dele espera, que é ele se tornar cantor junto com ela. Então ele entra pro Clube do Livro e o Clube do Livro faz ele entender, faz ele ver que não adianta ele ficar fugindo, ele tem que aceitar, ele tem que sentar e ter uma conversa sincera com a mãe dele e aceitar o que ele gosta de fazer, o que ele quer realmente fazer. E aquele outro senhor que ouviu ele falando sobre o Clube do Livro, a gente entende que ele tem uma ligação muito maior com o Arthur do que a gente imaginava. A esposa do Arthur fugiu de casa para ficar com ele. Só que ele convenceu ela através de uma forma lá. O Arthur, o que ele fez para reconquistar a esposa dele? Ele começou a enviar vários exemplares de livros grifados. E aí ele pegava cada, assim, frase de um livro que transparecesse, que transmitisse o amor que ele sentia por ela. Então ele enviava esses exemplares para casa que ela tava morando com esse cara, porque assim, ele não conseguia colocar em palavras o que ele tava sentindo, mas os livros poderiam falar por ele. Então ele começou a fazer isso e aí este outro senhor falou pra esposa dele, falou assim, olha, ele realmente ama você, aí você escolhe o que você quer fazer. E aí a esposa do Arthur volta pra ele, eles têm a filha, tudo, só que infelizmente ela acaba morrendo. Então o que essa história traz? Essa história traz realmente pessoas em situações totalmente diferentes, só que cada uma ela é solitária ao seu modo. O Arthur, ele ficou sozinho, a Sloane, ela tem algumas pessoas na vida dela, mas aquilo não tá fazendo ela feliz, então ela tá solitária. A Maisie, que tem a filha dela, meio que abandonou ela se sente sozinha. O neto do senhor Arthur não tinha ninguém porque a mãe dele morreu, então ele ficou sozinho. O outro senhor, que o amor dele voltou pro senhor Arthur, ele ficou sozinho. Então assim, eles eram todos sozinhos. Quando eles se juntaram nesse Clube do Livro, o Clube do Livro dos Corações Solitários, eles viram que junto com a literatura e todos eles juntos, eles não precisavam mais ser solitários, eles não precisavam mais ser sozinhos, porque eles tinham ali um grupo de pessoas com o mesmo amor e que se entendiam, se compreendiam e viraram um grupo de amigos. E assim, gente, essa história é uma história simples, assim, ela não tem nada assim de fantástico, mas ela me conquistou justamente por essa simplicidade e essa individualização de cada personagem, cada um vivendo esse ponto solitário ao seu modo. Eu super indico, se você está precisando de um livro para sair da ressaca literária, ou se você vem lendo muitas coisas pesadas ao mesmo tempo, ou até mesmo se você precisa só de uma leitura para passar o tempo, mas que você quer algo que vai te conquistar, tenho certeza que esse daqui vai fazer esse papel para vocês. E foi isso por hoje, essa é a indicação que eu queria trazer para vocês. Uma leitura simples, uma escrita simples, mas que é capaz de conquistar os corações das pessoas.
A gente não precisa de grandes obras extremamente conhecidas, séries de fantasia, séries épicas, para ser uma boa leitura, para ser uma leitura que vai te conquistar. E essa foi a indicação de leitura dessa semana para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais indicações como essa, comentem que eu vou ficar muito feliz de trazer para vocês. E foi isso por hoje. Um beijo e boa leitura!